Oi, meus amores! Aqui é a professora Mariana do Promar Explica e hoje nós vamos aprender sobre unidades de medidas de massa e de capacidade. As unidades de medida, pessoal, estão em todos os lugares, principalmente se nós falamos sobre coisas que nós compramos. Quando nós vamos ao supermercado, quando nós vamos à feira, lá existem coisas que são medidas para que nós possamos comprar. Por exemplo, eu tenho aqui comigo um pacote de bolacha, tá bom? Vamos falar primeiro sobre coisas sólidas que têm uma massa. Qual que é o peso, a quantidade de bolacha que tem aqui dentro? Olha lá, 140 G, 140 gramas. E aí, se eu for lá para o setor de farinhas, temos aqui uma farinha. Qual que é a quantidade de farinha que tem dentro desse pacote? 1 kg, que significa 1 quilograma. Tenho aqui também um pacote de macarrão. Quanto de macarrão tem aqui dentro? 500 G, que significa 500 gramas. Agora vamos falar de coisas líquidas. Eu vou fazer um macarrão, mas eu quero tomar uma coca hoje. Vou lá comprar uma coca. Quanto de coca tem aqui dentro? 1,5 L, que significa 1,5 litros ou 1,5 litro. Temos aqui também um amaciante, ó, líquido. Quanto de amaciante tem aqui? 1 litro. E temos também aqui um vinagre. Olha só, quanto de vinagre tem aqui dentro? 750 ml ou 750 mililitros. Mas, professora, como que eu sei o que eu posso medir por litro, por mililitro? O que é isso, professora? Ou o que eu posso medir por grama ou por quilograma? Como eu posso fazer isso? Como eu consigo entender isso? Vamos aprender juntos agora! Vamos lá, meus amores! Hoje, então, nós estamos falando sobre unidades de medidas. E vamos começar pela unidade de medida da massa. Nós utilizamos as medidas de massa quando nós queremos definir a massa de um corpo ou de um objeto, né? Em geral, coisas sólidas, elas são medidas por meio da sua massa. Por exemplo, quando a gente quer comprar carne, quando a gente quer comprar frutas, legumes, açúcar, tudo isso são coisas que possuem um corpo sólido e que nós usamos as unidades de medidas de massa para medir. Uma coisa muito comum utilizada para medir a quantidade da massa de um corpo é essa daqui, ó. Por exemplo, o que é isso? Uma balança. Diversos tipos de balança são usadas para medir a quantidade de massa que tem num corpo. Por exemplo, nós nos pesamos em uma balança como essa. Lá no açougue tem outro tipo de balança, que o açougueiro coloca carne. Tudo isso nós estamos medindo a quantidade de massa que tem em determinado corpo. Copia esse pedacinho da lousa para a gente partir para mais uma explicação sobre essa unidade de medida. A unidade de medida de massa é o grama, que nós representamos por meio da letrinha G. Mas aí você pode lembrar, professora, eu lembro que você mostrou a bolacha e tinha 140 G, 140 gramas. Mas a senhora também mostrou a farinha e estava assim, 1 kg. Por que, professora? 1 quilograma. Já vou explicar para você. Quando nós falamos, pessoal, de unidade de medidas, qualquer uma, e o grama também é uma delas, nós podemos dividir essas unidades de medidas em partes menores, que nós chamamos de submúltiplos, e em partes maiores, que nós chamamos de múltiplos. Por que isso? Porque quando nós precisamos consumir ou quando queremos comprar algo em menor quantidade, nós dividimos esse grama em partezinhas menores. Ou o contrário, quando nós precisamos comprar coisas em maiores quantidades ou consumir algo em maior quantidade, nós fazemos essa grama ficar maior por multiplicar. Tá bom? Como, professora, é isso? Não entendi. Então, vamos lá. Se nós pegarmos 1 grama e dividirmos por 1000 partes, nós chegamos lá no
miligrama, que é representado pelas letras mg. Pessoal, o miligrama ele é muito usado, por exemplo, na compra de medicamentos. O médico ele sempre vai falar, olha, você precisa consumir esse medicamento com tantas miligramas. Então, é uma quantidade menor, pequenininha, a parte pequena do grama. Aí você pode estar se perguntando também, professora, mas o que são essas outras letras? Pessoal, também são unidades de medidas, mas não são tão usadas, tá bom? Por exemplo, se nós fizermos o grama, dividirmos grama por 10 partes, nós chegamos no decigrama. Se nós dividirmos o decigrama em 10 partes, nós chegamos no centigrama. E se nós dividirmos o centigrama em 10 partes, nós chegamos no miligrama. Mas a unidade de medida mais usada aqui, de todos os submúltiplos, é só o miligrama. Ninguém compra nada por centigrama ou decigrama. Tá bom? Mas é importante saber. Então, vamos lá. Aí nós temos o contrário. Então, pessoal, quando nós pegamos 1 grama e nós multiplicamos, fazemos vezes 1000, nós chegamos lá no kg, que é o nosso o quê? O nosso quilo. Muito bem. Então, pessoal, 1000 gramas é igual a 1 quilo. Outra coisa conhecida também, por exemplo, que vocês provavelmente vê a mãe pedindo bastante no açougue, no mercado, ela fala assim, vê meio quilo de salsicha ou meio quilo de carne. 500 gramas é igual a meio quilo. Meio quilo. Tá bom? E aí você pode também estar se perguntando, professora, e as outras letrinhas aqui do lado dos múltiplos, né? Que são as partes maiores do grama. Nós temos aqui, pessoal, o decagrama e o hectograma. Mesma coisa, se nós fizermos 1 grama vezes 10, nós chegamos no decagrama. O decagrama vezes 10, nós chegamos no hectograma. E o hectograma vezes 10, nós chegamos no quilograma. Mas não se preocupem com esses daqui, porque nós não usamos muito não, tá bom? Tanto que a Pro, ela só... Eu não vejo nada, na verdade, medido por isso. Tanto que a Pro só circulou as unidades de medidas mais usadas, que é qual? Grama, miligrama, quilograma, tá bom? Agora é só copiar esse pedacinho da lousa. E agora chegamos nas unidades de medidas de capacidade. As medidas de capacidade, pessoal, são usadas quando nós queremos saber a quantidade de algo que está inserido em um recipiente, por exemplo, tá bom? Em geral, coisas líquidas são medidas por sua capacidade. E aí, tanto na massa quanto na capacidade, a professora colocou em geral, porque há algumas exceções, tá bom? Agora, copia esse pedacinho da lousa. A unidade de medida de capacidade é o litro que nós representamos por meio da letra L. Nós compramos coisas como refrigerantes, água, amaciante, vinagre, sucos, por meio do litro. São coisas que nós compramos por litro. Assim como o grama, que é a unidade de medida de massa, o litro também tem seus submúltiplos e os seus múltiplos, tá bom? Nós usamos mais realmente o litro, né? E também um dos seus submúltiplos, que é o quê? O mililitro, que é aquele ml que você viu lá, aqui, ó. Aqui no vinagre. Olha lá, 750 ml, que é o mililitro. Então, pessoal, quando nós pegamos 1 litro e dividimos ele em 1000 partes, nós chegamos lá no ml. E aqui eu coloquei uma descrição de que nós ouvimos muito falar. Por exemplo, 1000 ml é igual a 1 litro. 500 ml é igual a meio litro. Né? Muitas garrafinhas de água, por exemplo, são vendidas por meio litro, né? 500 ml. Aí você deve estar se perguntando, professora, mas e essas letrinhas aqui, né? Mesma coisa lá do grama. Quando nós dividimos 1 litro por 10 partes, nós chegamos lá no decilitro. O decilitro, se nós dividirmos por 10, nós chegamos lá no centilitro. E o seu centilitro, a gente dividir por 10, nós chegamos lá no mililitro.
Mas, pessoal, nós usamos mais realmente o litro dividido em 1000 pedacinhos, em 1000 partes, que nós chegamos lá no ml, tá bom? Agora, nós temos também os múltiplos. Os múltiplos do litro nós não usamos muito, mas eu vou falar mesmo assim para vocês quais são. Se nós fizermos 1 litro vezes 10, nós chegamos no decalitro. O decalitro vezes 10 no hectolitro. No hectolitro vezes 10 no quilolitro. Ou nós podemos fazer 1 litro vezes 1000, que nós chegamos no quilolitro. Mas as unidades de medidas de capacidade mais usadas são realmente o litro e o mililitro, tá bom? Agora, pessoal, copia esse pedacinho da lousa. Agora, pessoal, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Nós vimos que 1 grama vezes 1000 é igual a 1 kg, 1 quilograma. O litro vezes 1000 é igual a 1 kl, 1 quilolitro. E aí, uma curiosidade, olha só. A letra K na matemática, pessoal, representa 1000. Por isso que vira que o grama tem um K na frente, porque é como se fosse 1000 vezes a letrinha G, que é o grama. Ou 1000 vezes a letrinha L, que é o quilolitro, né? Que é o litro, no caso aqui. Aí, pessoal, é muito comum vocês verem lá no Instagram, por exemplo, assim, ó. Uma conta lá com tudo isso de seguidor. Tá escrito assim, 10K. Que significa o quê? 10.000. 10.000 seguidores essa pessoa tem. Pessoal, vejam só alguns exemplos de coisas que nós compramos por quilograma, por grama ou por miligrama. Agora, veja só alguns exemplos de instrumentos de medidas que nós utilizamos para medir a massa das coisas que apareceram ali. Agora, vamos ver alguns exemplos de coisas que nós compramos por litro ou por mililitro. Agora, veja só alguns exemplos de instrumentos de medidas que nós utilizamos para medir a capacidade das coisas que apareceram ali. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, e aprendido bastante hoje. Muito obrigada por tudo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha para ajudar a Pro, tá bom? Um beijo e até o próximo Promar Explica.